Oi, Arquilovers! Para quem não me conhece, meu nome é Dani Amara, eu sou da página Arquiteta dos Tecidos e eu vim hoje mostrar para vocês, depois de muitos pedidos, como tecer a bolsa Natural Heart, que foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso na minha página. Eu vou tecê-la com o fio cru especial brilho número 6 da Supremo e vou usar a agulha número 6, que é o mais adequado para a tensão do meu ponto. Você em casa verifica qual é a agulha adequada para sua tensão de ponto. Esse padrão se repete a cada 4 pontos, então eu tenho um conjunto de pontos puffs no mesmo ponto de base e mais 3 pontos altos. Então, todas as bases para essa bolsa, seja de que tamanho ela for feita, tem que ser múltiplos de 4. Então, para este tamanho que eu fiz, vocês podem ver pelo tamanho da minha mão, eu coloquei 32 pontos na base e eu fiz 8 carreiras para ser também múltiplos de 4. Como vocês podem ver, o fundo fica assim. E a partir deste fundo que nós vamos seguir fazendo a bolsa Natural Heart. Então, a partir de agora, eu vou começar a montar esse fundo e orientar vocês com pequenos detalhes para que o trabalho de vocês tenha essa mesma qualidade final. Contem comigo e sigam aqui comigo. Primeiro de tudo, fazer o nó corrediço. A gente coloca o fio mais curto próximo da gente e o que vai para o novelo mais longe da gente. Insiro a agulha entre os dois, faço um giro, colho a laçada no fio mais longo e aqui estou com o nó corrediço. Ele não conta como ponto. A partir de agora, eu vou fazer 33 correntinhas, 32 que vão ser a base da bolsa e mais uma para virada. E eu já volto aqui com vocês. Depois das 33 correntinhas feitas, eu pego o meu trabalho, viro, não conto com a que eu estou na agulha, vou na seguinte, insiro e faço um ponto baixo. De novo, no próximo ponto de base, insiro, laço e faço um ponto baixo. E assim eu vou repetir por 32 pontos, até que eu tenha 32 pontos baixos para fazer a segunda virada. Eu vou repetir isso por 8 carreiras. Na 8ª carreira, eu paro e não corto o fio para já dar sequência às paredes da bolsa, como eu costumo dizer. Isso aqui é como se fosse a laje do solo, do piso, e depois nós vamos subir as paredes. Conforme eu falei para vocês, eu fiz 32 pontos baixos. E agora no final, detalhe, aquele nozinho corrediço eu não conto como ponto, ele tá aqui, depois nós vamos escondê-lo. Quando eu termino os 32 pontos baixos, eu faço uma correntinha antes de virar e só depois eu viro o meu trabalho para fazer a sequência de pontos baixos. Onde está saindo o fio, tá vendo aqui, ó, onde sai o fio, eu nunca faço ponto. Eu sempre vou fazer no seguinte, para que nunca se perca a conta de 32 pontos baixos. Então, vamos lá. Aí depois, na sequência, 2, 3, 4 e assim por diante, até que a gente tenha 32 pontos. É importante que se conte para que no final o trabalho não fique torto, nem comprido demais com ponto sobrando, nem encolhido com ponto faltando. Então, vou até o final, chego no final, faço uma correntinha, só depois viro, repito isso por 8 vezes. Eu tô agora fazendo a segunda carreira e volto com vocês quando eu tiver com as 8 carreiras prontas para mostrar como é que a gente faz a subida das paredes da bolsa. A segunda dica, poucas artesãs ensinam. Vocês estão vendo essas duas alcinhas que ficam no final de cada ponto? Essa que aparece na frente e essa que vem logo atrás. É nessas duas alcinhas juntas que nós vamos enfiar a agulha para fazer o último ponto baixo, que isso faz com que a sua lateral suba retinha. Então, eu pego primeiro essa alcinha, puxo, insiro na segunda alcinha, volto,
passo para frente e aí finalizo o ponto baixo completo. Olha como a lateral sobe retinha. É assim que a gente faz um trabalho que o acabamento todo mundo nota depois. Finalizei as 8 carreiras de 32 pontos baixos e agora eu vou começar a subir a parede da bolsa. Então, a gente começa fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Depois, a gente pega no ponto seguinte e vai fazer de novo vai fazer um ponto alto. Aquelas 3 primeiras correntinhas são para imitar um ponto alto. Depois, nós vamos fazer de novo mais um ponto alto. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia, que é o ponto puff duplo. Então, a gente faz primeiro uma laçada, pula um ponto de base, no ponto seguinte, a gente insere a agulha e vai fazer uma laçada e não finaliza ponto nenhum. Nós vamos repetir esse movimento 3 vezes, que é o famoso ponto puff. Laçada, volta lá no ponto de base, puxou. De novo, laçada, insere de novo no ponto de base. A gente vai ficar com esse monte de perninhas, 7 perninhas dentro de uma mesma agulha. E agora, com uma laçada, a gente vai passar devagarzinho por todos esses pontos. Os primeiros são mais difíceis, essa primeira carreira é uma carreira mais cansativa. Não desanima, vai chegar lá em cima e vai dar certo. No fim das contas, sempre dá certo. Pronto, primeiro ponto puff feito. Agora, a gente finaliza ele. Um ponto puff já tá pronto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. E, de novo, vou fazer outro ponto puff nesse mesmo ponto de base. Sempre observem, é sempre no mesmo ponto de base esse ponto fantasia. De novo, vamos fazer o ponto puff. Pega uma... Já ficamos com 3 perninhas, laça, pega 2, já ficamos com 5 perninhas, laça, pega 3, fecha. Nós temos agora 7 perninhas, como eu disse para vocês, e nós vamos fechar esse ponto puff, devagarzinho, boa vontade, devagar e sempre. Às vezes, mesmo eu que já trabalho com isso há tantos anos, tenho dificuldade de fechar esses primeiros pontos puffs. Depois vai ficando mais fácil. Pronto. Esse é o ponto de repetição. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos, um ponto puff, uma correntinha de separação, outro ponto puff. A partir daí, nós vamos repetir o tempo todo. Então, agora, nós vamos fazer um ponto alto, neste ponto do canto aqui. Vamos inserir a agulha. Fizemos um ponto alto, aí você fala, ah, mas vai ficar o desenho pela metade. Depois, quando a bolsa sobe, nada disso vai fazer diferença. Depois, no ponto seguinte, no caso aqui, ó, a gente pega essa alcinha, tá vendo essas alcinhas que sobram? Nós vamos pegar essas alcinhas para fazer os pontos. Então, agora o segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. A partir de agora, nós vamos fazer outro ponto puff. E assim, nós vamos por toda a volta da bolsa. Mais uma sequência do ponto fantasia para vocês pegarem o jeitão de fazer. Pulo um ponto de base, vou no seguinte, fixo. Temos 3 perninhas, volto lá com a laçada, de novo no mesmo buraco. Temos 5 perninhas, laço, volto, 7 laçadas na agulha e eu vou passar por todas elas. No fim das contas, eu tenho mais um ponto puff feito. E assim eu vou repetindo até o final dessa primeira carreira. Tal como eu falei para vocês, a carreira termina, eu termino com ponto puff, porque depois já vem a sequência dos 3 pontos altos. Eu deixo sempre no primeiro ponto alto que eu fiz lá no início, que são aquelas 3 correntinhas que imitam um ponto alto, eu deixo um marcador para eu não me confundir. Então, agora, eu tiro ele e eu vou fazer o fechamento
com o ponto baixíssimo. Eu insiro entre os dois pontos altos, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Nisso eu já tô literalmente em cima da cabeça do primeiro ponto alto. Então, agora eu vou fazer de novo 3 correntinhas para imitar um ponto alto. E aqui eu vou fazer uma coisa que faz um charme depois na bolsa. Ao invés de eu pegar na frente do ponto alto, eu vou pegar só a alcinha de trás. Vocês conseguem ver? A alcinha de trás desse ponto alto, porque depois vai ficar um friso. Vou finalizar o ponto alto, então nisso eu tenho já o segundo do ponto fantasia e o terceiro, ó, sempre em cima, eu vou, olho esse Vzinho, pego só a alça de trás. Assim eu tenho os 3 pontos altos. E já com um detalhezinho, vocês conseguem ver que fica um friso aqui na frente. Isso vai dar um charme depois na bolsa. Agora, vou dentro do meio desses 2 pontos puffs, eu vou fazer de novo a mesma sequência. Um ponto puff, uma correntinha, outro ponto puff. Então, assim nós vamos, 7 alcinhas, igualzinho na carreira anterior. A diferença é que agora a gente já tem o guia dos pontos da carreira de baixo. Então, é sempre fazer como essa primeira sequência. 3 pontos altos pegando pela alcinha de trás, e no meio dos 2 pontos puffs, a gente faz um ponto puff, uma correntinha, outro ponto puff. E vai fazer toda a volta até chegar de novo no fim da carreira. Ah, esqueci de falar uma outra coisa para vocês. As primeiras carreiras vai ficar tudo meio aberto, uma sensação estranha de que isso não vai formar uma bolsa de jeito nenhum. Não desanimem, lá pela 4ª ou 5ª carreira, isso vai tomando formato de bolsa, vai começando a parecer que isso são paredes laterais. Essas primeiras carreiras é que fazem a gente achar que não tá dando certo. Está dando certo. Não desanimem. A bolsa é basicamente isso até lá em cima, até a altura que você quiser dela. No caso aqui, eu fiz uma bolsa que tem 25 de base por 35 de altura. Mas vocês façam e determinem o tamanho que vocês quiserem. E eu já volto para ensinar para vocês a borda lá em cima, junto com alças curtas, e depois ensinar a fazer a alça longa também. E aqui vai mais uma dica para vocês. Depois de um certo tamanho da bolsa, quando eu sinto que já está começando a hora de fazer a parte final, que vai receber as alças e tudo mais, eu uso uma agulha meio ponto menor. Então, essa aqui é a de 5,5. E por que que eu faço isso? Para que a bolsa ganhe um formato um pouco mais afunilado perto da boca, para ela ter proporção, para ela não ficar depois. Imaginem as alças. Se eu deixar ela muito larga, isso aqui pode tombar. E não é assim que a gente quer usar uma bolsa. Então, eu agora já subi umas 12, 13 carreiras aqui, dá para ver por esses desenhos. Eu pretendo chegar agora até uns 19 ou 20 repetições de carreira para começar a fazer as alças. E como eu falei para vocês, chega um momento que fazer esses pontos puff não fica tão sofrido igual lá no início. O fio passa, olha, com muito mais facilidade e a gente consegue finalizar ele muito mais rapidamente. Lá vai mais um, ó. Uma laçada, 2, 3. Com isso, eu já tenho aqui um ponto puff pronto para ser finalizado. Agora, olha a facilidade com que ele tá passando. Já não é como no início. De novo, vou mostrar para vocês o ponto alto sendo feito pego pela alça de trás. Vamos lá, mais um para vocês verem. Vou até tirar aqui a parte de trás para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vamos lá. Laçada, vira o ponto, pega aqui por trás, insere no ponto alto da carreira anterior e finaliza. Por isso que vai ficando esse detalhe, como eu falei para vocês, desse friso,
que essa é a alcinha da frente que sobra como um detalhe na bolsa. E olha que charme que fica esse detalhe com a bolsa inteira sendo feita, ó. Agora, depois de 19 carreiras de repetição do mesmo padrão, eu acho que a bolsa está com uma altura adequada, mais ou menos 30 centímetros, porque depois nós vamos colocar ainda o barrado para as alças, então ela vai ficar no total com quase 35 centímetros de altura. Então, agora eu vou finalizar a última carreira de ponto fantasia, tirar o marcador e vou fazer agora a finalização de um ponto puff, o último ponto puff do trabalho, e vou começar a fazer o barrado que vai receber a alça. Então, agora finalizei, acabou essas carreiras de ponto fantasia. E o que eu vou fazer agora? Em todo este contorno, eu vou colocar pontos baixos para fazer uma borda. Eu chamo isso de ponto de borda, mas o lá de cima é um ponto de borda ainda mais detalhado. Então, para cada ponto desse, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, toda essa volta, olha, cada buraco desse a gente vai colocando. Aqui no meio a gente coloca um, lembra que era uma correntinha? Então, a gente coloca um. Depois, para cada um desses três, a gente vai colocar um também. É mais ou menos como se fosse a repetição da quantidade de pontos, só que feitos através de pontos baixos. E assim nós vamos ter essa primeira carreira de ponto de borda para poder começar depois a subir essa pala em volta de tudo e depois colocar a alça. Daqui a pouco eu volto mostrando a segunda carreira. Olha como vai ficando bem acabado e detalhado. Cheguei de volta, fiz toda a borda com pontos baixos. Agora eu vou fazer um meio ponto para cada ponto de base. Eu tenho no total aqui, eu contei, são 62 pontos baixos, então eu vou ter 62 meios pontos que são feitos assim, ó, uma laçada na agulha, insere no buraco do ponto de base e puxa os três de uma só vez. De novo, laçada, enfia no buraco do ponto baixo, puxa os três de uma só vez. E assim eu vou fazer uma borda inteirinha na bolsa dessa forma. Puxa os três de uma só vez. Ponto baixo de base e puxa os três de uma só vez. Agora vem um dos momentos importantes da definição do acabamento da bolsa. Eu tenho 62 pontos aqui, nós vamos agora aplicar a posição onde vão ficar as alças. Então, eu divido mais ou menos 30 para um lado, 30 para o outro, na verdade, 31 e 31. E eu vou separar, vou dividir esses 31 pontos aqui no meio, então vai ficar 15 para um lado, 15 para o outro e vai sobrar um no meio. Esse um vai servir como guia para mim, como o ponto onde eu vou, a partir dele, definir as alças. Então, vamos lá. Eu quero um espaço entre alças de 10 pontos. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, é isso aqui, ó. Para eu definir a posição das alças, eu preciso mais ou menos 10 pontos entre o início e o fim dessa alça. Então, nós vamos pegar desses 31 pontos, nós vamos seguir, esse um é o meio, vamos pegar 5 para um lado, 5 para o outro, para marcar a posição das alças. E vamos fazer isso de um lado e de outro. Pronto, eu tenho a partir daqui já a marcação do início e do fim da minha alça, que é onde na próxima carreira nós vamos fazer correntinhas para dar a altura da alça. E eu faço isso de um lado e de outro. Então, se eu tenho aqui menos 10, 11, 10, 11, vão sobrar 15 entre alças, que é essa ponta aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa, daqui até a próxima alça eu tenho 15.
Vamos somando aqui, ó, matemática básica, galera, que eu sei que ninguém gosta muito, mas a gente tem que, nesse momento, para a alça não ficar torta. Então, nós temos os 10 pontos e mais um, que são os 11 entre alças. Depois, do outro lado, a mesma coisa, 11 mais um. E depois, vocês vão entender que eu vou fixar aqui, nós vamos pegar mais pontos aqui e vão sobrar mais ou menos 15 de um lado e de outro. Bora lá! Já vou explicar para vocês como que a gente dá sequência em toda essa borda. O ponto final daquela carreira de meios pontos, ela fica na lateral da bolsa. Para vocês entenderem, isso aqui, ó, ela fica na lateral da bolsa. Então, agora eu vou seguir com pontos baixos até o lugar da primeira marcação, que é esse verde. Esse vermelho, vocês vão entender depois que eu uso como marcação para o ponto alto, que será a alça. Parece complicado, mas vocês vão entender conforme eu vou fazendo. Então, vamos lá. Ponto baixo até chegar naquele local aonde eu tenho o marcador verde. Sempre levando-se em conta os pontos de base para a gente não aumentar nem diminuir pontos. Então, aonde tem um ponto baixo na base, a gente faz um meio ponto na base, a gente faz um ponto alto na sequência. Então, agora, esse vermelho eu vou passar por cima dele. Os marcadores, no meu caso, eu uso clipes, mas você pode usar fio de outra cor ou esses próprios marcadores que vende nesses armarinhos. Bom, chegamos no local onde tem a marcação verde. A partir daqui, eu vou fazer 45 correntinhas, vou fixar o ponto baixo. E eu vou fazer 45 correntinhas e depois fixá-la lá no outro verde que eu tenho na sequência. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Essa quantidade de pontos eu usei para uma alça do jeito que eu gosto das alças, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, agora, este ponto eu vou fixar com ponto baixíssimo, exatamente onde está o outro marcador verde. Pronto, fixei com um ponto baixíssimo, que é uma alça sendo colocada dentro da outra. E eu vou de novo fazer pontos baixos até chegar no outro marcador verde, fazer outras 45 correntinhas, e assim eu tenho já o posicionamento das duas alças. Se você quiser uma alça mais curta, faça com 35 ao invés de 45. É uma escolha sua. Depois de fazer essa carreira de pontos baixos, olha, eu cheguei naquele início que é a lateral da bolsa. Mesmo assim, eu vou dar continuidade até chegar na alça. Vou continuar fazendo, só que como eu aqui já tenho pontos baixos, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos, que eu chamo de ponto de borda. Então, pontos baixíssimos até chegar na alça. Toda vez que eu faço esse ponto de borda, eu dou firmeza a essa beirada, olha, ela fica dupla com o ponto baixo e o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo para quem ainda é iniciante é sempre, não é feita laçada, você cata essa laçada, mas já passa ela por dentro do ponto. De novo a mesma coisa. De novo a mesma coisa, eu cheguei
naquele local que eu falei para vocês que estava a marcação do vermelho. Porque a partir de agora, eu vou fazer pontos altos fazendo a volta dessa alça até chegar lá na fixação que eu tenho já feita. Então, vamos lá, para mostrar melhor para vocês. A partir de agora, para cada ponto de base desse, eu vou fazer um ponto alto. Chegando aqui do lado de cá, o ponto alto eu vou fixar neste lugar do vermelho. Assim, eu já tenho a alça pronta. Sem costura, sem ter que aplicar depois, a peça já sai pronta inteira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui para vocês verem esse início, porque depois é só repetição. Então, pego essa alça, posiciono ela para poder fazer esses pontos altos e vamos lá. No primeiro ponto, na primeira correntinha, eu enfio a agulha, volto e faço um ponto alto. A mesma coisa aqui, ó. Insiro a agulha no espaço para ela ficar mais firme, tá vendo, ó? E vou fazer outro ponto alto. A mesma coisa no próximo. E assim sucessivamente, vão ser 45, lembram que eram 45 correntinhas? Então, serão 44, 45, depende de como você fez a fixação, pontos altos até que você chegue do lado de lá. E assim a alça já vai se formando. Já vou mostrar para vocês como ela vai ficando. Olha, aqui já é a alça da bolsa. Nós vamos levar esses pontos até o outro lado, formando a primeira alça e depois fazer isso do lado de lá também. Terminando de fazer os pontos baixíssimos até chegar de novo no marcador da lateral da bolsa, que é por onde a gente fez toda a subida da bolsa. Chegando nesse ponto, você finaliza com um ponto baixíssimo, corta o fio, arremata com a agulha de tapeceiro e a nossa bolsa está pronta, prontíssima. Cada vez que você fizer a marcação de alças em qualquer bolsa, sempre verifique se elas estão na mesma posição na hora que você ergue a bolsa, que é isso que faz com que o acabamento fique perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo, porque isso me estimula a continuar produzindo vídeo para vocês e ensinando o que eu sei. Eu faço crochê há 51 anos, eu tenho 58 anos e eu amo o que eu faço. Então, se vocês puderem, deixem o like e me digam nos comentários o que vocês acharam desta aula. Um abraço a todos e até a próxima!